O Vozes dos Biomas está no ar. Confira a entrevista de hoje e vem com a gente! Quais são as condições dos mananciais no bioma da Mata Atlântica Paulista, onde existe a maior região metropolitana do país? Este é um importante termômetro para avaliar a conservação de parte fundamental do bioma nas regiões de grandes centros urbanos. O estudo Mananciais Paulistas como prioridade da agenda pública, identificação de áreas críticas e proposta de zoneamento, lançado pelo Instituto Democracia e Sustentabilidade IDS, em parceria com o Laboratório de Geoprocessamento da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, em 2017, continua bem atual em 2021 e apresenta uma análise e propostas de recuperação neste sentido. A pauta continua no radar também em outra iniciativa mais abrangente do IDS, que é a plataforma Segurança Hídrica, lançada em 2019. Guilherme Barbosa Tcheco, coordenador de pesquisas do IDS, neste bate-papo de hoje, fala a respeito dessas iniciativas. Ele é o nosso 73º entrevistado no programa Vozes dos Biomas, Blog Cidadãos do Mundo, jornalista Sucênio Skradareski. Doutorando em Mudança Social e Participação Política pela USP, Tcheco também é mestre em Ciência Ambiental e bacharel em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica, PUC São Paulo. Seja bem-vindo. Logo na introdução, a pergunta que a gente dirige a você é quais são as condições dos mananciais paulistas apuradas neste trabalho, que devem ser prioridades da gestão pública. Você pode ilustrar para a gente alguns exemplos que estão em melhor situação e em situação mais crítica? Bom, Sucena, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação enorme estar falando aqui no programa Vozes dos Biomas, especialmente sobre esse tema que, para o Instituto Democracia e Sustentabilidade, o IDS, é muito caro, que é a segurança hídrica. Só fazendo um esclarecimento em termos conceituais, depois a gente aprofunda, mas segurança hídrica para o IDS não só é um conceito, mas é uma forma de abordar um problema complexo como é a problemática das águas. E para nós esse guarda-chuva, esse conceito que funciona como guarda-chuva, permite lançar um olhar integral para essa problemática. Então, nós não nos colocamos no lugar de trabalhar somente com um setor em específico, com uma política pública setorial em específica. Nosso desafio aqui dentro do Instituto, enquanto think tank que pensa, reflete e faz a articulação política para que as nossas propostas sejam implementadas, o nosso desafio é exatamente esse, lançar um olhar integral para a problemática das águas. E nós não poderíamos começar de forma diferente sem olhar para as nossas áreas que produzem essa água. Então, o estudo que você cita e que destaca aí na tela, chamado Mananciais Paulistas como prioridade na agenda pública, ele partiu exatamente desse olhar e desse pressuposto. Bom, ao invés de remediar o problema, como é que as nossas políticas públicas poderiam priorizar, evitar o problema? E, portanto, a gente tem de ir na origem da questão, na fonte da questão. E nada mais natural do que ir nas áreas que produzem, que são fonte dessas águas, que foi objeto desse estudo. E, para quem está aqui nos ouvindo, ou eventualmente para quem não acompanha muito essas questões relacionadas à água, em primeiro lugar, o manancial a própria palavra manancial pode ser algo um pouco distante. Que raios é manancial? Que nada mais é, exatamente por isso que eu estou usando outras palavras aqui, que são as nossas áreas produtoras de água. Por que não só o termo manancial, mas as condições dessas áreas são um pouco distantes do nosso cotidiano, especialmente para quem mora nos grandes centros urbanos?
exatamente por esse ordenamento territorial fruto das nossas escolhas anteriores. Vejam, nesse mapa aí a gente consegue ter até um pouco a dimensão. Em cinza, a nossa principal aglomeração urbana do Brasil, a região metropolitana de São Paulo, e vejam a distância que nós precisamos ir, que são essas outras áreas em colorido, vocês veem aí PCJ, o Cantareira, que sempre aparece nas nossas notícias, o Paraíba do Sul, o Alto Tietê, enfim, esses 7 sistemas de abastecimento. Vejam a distância que nós temos que ir para garantir a oferta d'água para tamanho contingente de população que nós temos aqui na região metropolitana de São Paulo. E o desafio foi exatamente esse, neste trabalho que está aí em tela, que é, bom, nós entendemos que é muito mais inteligente evitar o problema. Que problema é esse que nós estamos falando? Poluição da água, mau uso da água, enfim, um pouco dos problemas que fica evidente no nosso cotidiano, como, por exemplo, para quem vive aqui em São Paulo, passar nas marginais e ver a péssima qualidade da água que os nossos 2 principais rios têm. Então, como é que nós poderíamos, eventualmente, evitar esse problema? E aí nós fomos olhar para as áreas de manancial, com uma clareza muito importante que tem tudo a ver aqui com o próprio nome do programa, que é o conhecimento científico mais refinado, e ele vem se refinando ao longo dos tempos, indica que há uma relação muito proveitosa entre cobertura florestal, ou cobertura vegetal, se nós quisermos, e água, e segurança hídrica. Aqui a gente já vai entrando em outro conceito que a gente daqui a pouco pode explorar com mais profundidade. Qual é essa relação? A relação é a cobertura vegetal gera benefícios muito relevantes para a segurança hídrica. Em especial, evitar processos erosivos, aumentar a infiltração da água no solo, portanto, melhorar a qualidade das águas, e aí já estamos falando de um problemão, né? Qualidade da água. Vocês imaginam o custo que nós temos para tratar águas cada vez mais poluídas. Então, aumentar a qualidade da água e, além de tudo, e aí, de novo, a nossa conexão com segurança hídrica, aumentar a regularidade da vazão, seja dos rios ou dos reservatórios. O que isso quer dizer? As máximas e mínimas, elas tendem a ficar mais controláveis, com uma adequada cobertura vegetal nessas áreas de manancial. E pensando em segurança hídrica, isso é um aspecto fundamental, que qualquer gestor preocupado com isso, preocupado com a segurança hídrica, preocupado com uma oferta d'água que você tenha um mínimo de previsibilidade, está atento a isso, especialmente num contexto de mudanças climáticas, que alteram o ciclo das chuvas, que as nossas chuvas não ocorrem mais conforme os nossos registros históricos. Então, esse trabalho buscou identificar exatamente isso. Se eu pudesse colocar em outras palavras, esse trabalho fez um raio-x das condições desses 7 sistemas de abastecimento aqui da macrometrópole paulista, buscando, a partir desse raio-x, buscando ter como resultado responder a seguinte pergunta: se nós fôssemos implementar um programa estruturante de conservação da cobertura vegetal ainda existente e restauração de algumas áreas, como nós poderíamos priorizar essa ação? Porque vocês viram aí na tela, é um território muito grande, nós estamos falando de 7 sistemas de abastecimento, não seria sequer desejável aumentar a cobertura vegetal de toda essa área. Desejável e impossível, inclusive do ponto de vista financeiro. Portanto, nós temos de ter um método para priorizar isso. E a ciência nos ajuda a identificar essas prioridades, essas áreas prioritárias. E o resultado desse trabalho foi exatamente isso. A partir do cruzamento de algumas informações, como, por exemplo, nível de chuva, tipo do solo, geologia, podologia, nível de inclinação do solo, biodiversidade, a partir do cruzamento dessas informações sob o lastro científico de uma metodologia chamada fragilidade ambiental, nós conseguimos chegar no resultado desse trabalho, que ao final indicou que dentro de toda essa área seria prioritário
conservar algo em torno de 645 mil hectares, ou seja, onde ainda há cobertura vegetal, e essa área é tão importante para a segurança hídrica que nós não podemos perder essa cobertura. E, de outro lado, a identificação de 575 mil hectares a serem restaurados. De novo, porque são tão importantes para a segurança hídrica que deveriam ser restaurados. Então, aí a gente tem uma espécie de roadmap, um planejamento, propriamente, né, para priorizar essa intervenção. E aí, Sucena, você perguntou, qual é a realidade dos nossos mananciais? Essa é uma pergunta muito difícil de responder, porque ela exige um olhar muito localizado, né? Isso depende muito de cada um dos mananciais. O que a gente vem observando é o seguinte: há uma pressão crescente sobre esses mananciais, a nossa população está crescendo, aglomerações urbanas estão crescendo, portanto, aumenta a demanda de água. De um lado, nós temos essa condição, e de outro lado, os impactos das mudanças climáticas que estão alterando o ciclo hidrológico e, portanto, também alterando os níveis históricos de reservação desses reservatórios e tudo mais. Os dados mais globais, em termos de Brasil, indicam que as nossas águas, no geral, e aí não estou falando só de manancial, as nossas águas, no geral, não são prioridade. O último Atlas do Esgoto, publicado pela Agência Nacional de Águas, que agora leva águas e de saneamento básico em seu nome, indica que a gente tem algo em torno de 110 mil quilômetros de águas completamente poluídas. E se a gente observar, se a gente lançar um olhar um pouco mais setorizado, nós observamos que, de fato, não é prioridade. Por exemplo, no setor de saneamento básico é muito mais prioritário ainda, o nosso modo de operar nesse setor ainda é muito mais prioridade, e os incentivos que eles recebem enquanto monopólio natural é de garantir a oferta d'água. Esse é o estímulo e essa é a prioridade, garantir a oferta d'água. E, portanto, qual é a consequência óbvia? Bom, eu vou buscar água mais longe e vou garantindo a oferta d'água ao custo que for, seja social, seja ambiental. E, portanto, o outro lado da moeda, que é evitar que as nossas águas sejam poluídas, não é prioridade ainda. Qual é o resultado final disso? As nossas áreas de manancial estão sob muita pressão e nós precisamos entender que elas deveriam ser prioridade para a nossa segurança hídrica. E a gente tem vários exemplos de áreas de manancial que vêm sofrendo essas pressões de diferentes naturezas, seja a agricultura um pouco mais predatória chegando perto, seja a urbanização chegando mais perto. Para dar um exemplo aqui que o IDS também trabalhou, o Manancial do Descoberto, na nossa capital, Brasília, o principal manancial que abastece Brasília. Cerca de 65% da população de lá bebe água do Descoberto, que está distante uns 20 quilômetros do plano piloto. A pressão lá é grande, uma área agrícola, com vocação para a produção de hortifruti granjeiros, onde a expansão urbana está chegando de forma muito forte. E aí todos os problemas de uso e cobertura do solo que eu estava explorando aqui para vocês. Guilherme, dentre essas 7 regiões, né, que estão no estudo, você poderia dar alguns exemplos para a gente de quais estão, vamos dizer assim, mais vulneráveis, só para a gente se situar um pouco, né, que a gente tem as bacias, subbacias, né, dentro dessa região metropolitana de São Paulo, né? Como é que a gente poderia dar alguns exemplos para o nosso internauta aí que está vendo a gente? Em primeiro lugar, essa área em verde aí que está destacada, que é o Paraíba do Sul. Vejam, esse rio e essa bacia, o curso natural dela é desembocar a leste, indo em direção ao Rio de Janeiro. Nós, humanos, estamos fazendo e já fizemos várias intervenções para, a partir de obras de engenharia, pegar essa água que naturalmente iria para o outro lado para garantir o nosso abastecimento. Aqui a gente tem uma dimensão importante dessa problemática. Outra questão que a gente pode explorar para dar um pouquinho mais de senso de realidade para quem está nos ouvindo. O Cantareira, vejam, essa área em vermelho aí, que sempre sai nos nossos noticiários e que, de fato, é um sistema Cantareira, porque é um conjunto de reservatórios.
e que, de fato, é a principal fonte de água que abastece a região metropolitana. Ele, portanto, tem um papel muito significativo. Vejam, o sistema Cantareira extrapola para outro estado, para o estado de Minas Gerais. Olhem só a complexidade. Nós estamos falando, então, pelo menos já de uma relação e de uma governança que precisa minimamente envolver 3 estados. Isso sem falar dos comitês de bacias. Estamos falando de Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. O que é interessante a gente notar aí? A condição, o cuidado com as águas que os pequenos municípios mineiros que estão ali na borda com o nosso estado de São Paulo impacta na quantidade e na qualidade de água que nós vamos beber aqui na região metropolitana. Inclusive, a gente não precisa falar só de problemas, mas podemos falar daquilo que funciona bem. Por exemplo, aí nessa borda vermelha, na parte de Minas Gerais, nós temos, por exemplo, o município de Extrema, que é reconhecido, é um município pequeno, se eu não me engano, com cerca de 30 mil habitantes, que é reconhecido há pelo menos uma década com um projeto que ele implementa, em onde os agricultores são os guardiões das águas, guardiões das nascentes, e recebem compensação financeira, inclusive por essa atividade de proteção que eles exercem. Então, eu acho que esses exemplos a gente consegue dar um pouco o panorama da complexidade que é fazer a gestão dessas águas e muito mais, e para além da complexidade, os impactos do modelo que nós adotamos, que é, a gente vai buscar água sempre cada vez mais longe, independente das consequências. Veja, isso tem consequências. Por exemplo, nós estamos tirando parte das águas que vão para o Rio de Janeiro, a gente está puxando para São Paulo. Será que essa conta vai fechar sempre? Essa é uma boa pergunta. Há uma batalha importante, que inclusive nós vivenciamos aqui na pele, na última crise hídrica aqui em São Paulo, que aqui na área em Rosinha, na área do PCJ, da bacia dos rios Piracicaba e Jundiaí, nós também, o curso natural dessa água é ir a oeste, para o interior de São Paulo, passando ali por Campinas, Jundiaí e Piracicaba. Nós puxamos ou deixamos que menos água vá para essa região porque há uma demanda muito grande aqui na região metropolitana de São Paulo. Então, é uma complexidade grande. O nosso sistema e a nossa governança de hoje exige repensar toda essa complexidade. Guilherme, o estudo também cita a questão das mudanças climáticas, né? E a gente sabe que tem a intervenção antrópica, que é justamente o modelo de desenvolvimento aí que a gente está meio predatório, né? Como é que você poderia colocar tanto o aspecto de mudanças climáticas, como está interferindo nessa dinâmica das águas, né? Nos nossos mananciais, e a ação humana? Eu sei que você citou um pouco da questão de agricultura, modelo, né, de zoneamento, que vai ser citado também, né, o próprio nome do trabalho diz. Você pode dar alguns exemplos também nesse sentido? Sem dúvida. A ciência das mudanças climáticas, do ponto de vista mais histórico, é uma ciência recente, e que, portanto, vem se aprimorando de forma constante, paulatina, ano a ano. O fato é que, do ponto de vista científico, essa é uma questão resolvida. A ação antrópica, ou a intervenção do homem na Terra, é um dos aspectos que fez com que essas mudanças climáticas se acelerassem. Isso é uma parte. Segunda parte mudanças climáticas envolve uma série de questões, desde oceano, temperatura, mas se a gente lançar um olhar um pouco mais localizado, qual é a relação entre mudanças climáticas e água, ou segurança hídrica, se nós quisermos, o meu destaque é: as mudanças climáticas vêm alterando o ciclo hidrológico, portanto, o ciclo das chuvas, a forma como as chuvas se distribuem no nosso planeta Terra. De novo, e isso varia de região para região, por óbvio.
Pensando aqui na nossa região sudeste do Brasil, sul e sudeste, o que é que o conhecimento científico mais refinado nos indica enquanto projeção que já está sendo verificada nos últimos anos? E aqui estou tendo como referência principal os trabalhos e os relatórios do IPCC, o painel intergovernamental sobre mudança climática. Esses estudos indicam que nós vamos ter um aumento da média das chuvas. Então, na média, nós vamos ter um volume maior de chuvas para a nossa região, mas como é que essas chuvas vão se distribuir ao longo dos anos? Esse aqui é o X da questão. E esses mesmos estudos indicam que essas chuvas vão estar mais concentradas, então em um período de tempo menor, portanto, a gente aumenta o volume, mas esse volume está concentrado. Imaginem a dificuldade que isso gera para a gestão das águas. Quem está nas cidades já sabe, por óbvio, qual é um dos impactos, mais enchentes. Para quem está no campo, isso gera uma dificuldade enorme, essa concentração de chuva. Inclusive porque o outro lado da moeda é nós vamos ter mais meses de seca, com menos chuvas. De novo, seja para o campo, seja para a cidade, seja para quem faz a gestão desses reservatórios, isso é uma dificuldade muito significativa. Pensando ainda em mudança climática e exemplos práticos. A crise hídrica que São Paulo vivenciou entre os anos de 2014, 15 e 16 foi um reflexo muito próximo desses impactos. O que eu quero dizer com isso? Os modelos existentes para a gestão das águas, em especial, como a gente está falando de crise hídrica ali, o que ficou mais latente foi o racionamento, a dificuldade de fazer com que o abastecimento de água chegasse na casa, nos comércios, nas indústrias. Então, estou falando aqui um pouco mais de um campo específico que foi o setor de saneamento básico. O que nós observamos foi o setor de saneamento básico, há anos, se planejava e usava modelagens que observavam os registros de chuvas históricos, centenários, inclusive. E, portanto, tomava suas decisões conforme aqueles padrões observados. E o que nós vimos é que esses padrões históricos não funcionam mais. Eles têm limites. E nós precisamos aprender a lidar com... Esse é o novo normal, em termos de clima e água. Os registros históricos centenários que nós temos não são mais suficientes para nos orientar em termos de decisões a serem tomadas. Esse é um dos principais aprendizados que nós precisamos ter. E, portanto, quando nós perguntávamos, naquela ocasião, o que justificava, o que explicava aquela dificuldade de abastecimento, a resposta que era dada de que as chuvas foram muito menores do que as previstas, não dá conta. Porque se for essa mesma resposta que nós vamos continuar a dar, é mais fácil a gente, já no site do governo e dessas empresas, colocar algum botão para que nós façamos uma consulta a São Pedro. E aí está a questão que você levantou. Bom, o que é que nós podemos fazer? Nós precisamos incorporar esse conhecimento em termos de mudança climática e nos adaptar. Se é um novo normal, enquanto humanidade racional, a questão mais óbvia e mais lógica a se fazer é nos adaptar. E como é que nós nos adaptamos? São várias as ações que nós podemos colocar aqui. Nós podemos usar a água de forma mais eficiente, por exemplo, do ponto de vista das empresas que trabalham com isso, né, que distribuem a água. Do ponto de vista do consumidor, nós podemos ter um consumo mais racional, inclusive com incentivos e penalizações. Do ponto de vista de soluções, nós podemos priorizar o reuso de água. A gente não precisa de água potável para tudo. Nós podemos priorizar o reuso de água. Em termos ainda de soluções, nós podemos priorizar o reaproveitamento de água de chuva. De novo, a gente não precisa de água potável para tudo. Ainda em termos de adaptação, nós podemos ter áreas de manancial e sistemas de abastecimento mais resilientes. E aí que entra a questão de proteger essas áreas. E aí que entra a cobertura vegetal adequada. E isso também me permite, Sucena, quando nós estamos olhando especificamente para essas áreas de manancial, de novo, nós não estamos falando necessariamente de cobertura vegetal em todas as partes. Temos prioridades.
E os programas de manancial que nós estudamos aqui no IDS mais inovadores também tiveram a compreensão de que outras ações são desejáveis nessa área. Por exemplo, a gente tem clareza, não dá para transformar tudo em vegetação. Portanto, como é que nós incentivamos? Os nossos agricultores, por exemplo, que estão nessas áreas, normalmente essas áreas são mais agrícolas e têm uma função rural, uma vocação rural, como é que nós incentivamos eles a fazer um melhor manejo do solo e da água? Por exemplo, como é que nós incentivamos esses agricultores a fazer uma transição para modelos mais sustentáveis, por exemplo? Então, tudo isso está relacionado às formas como nós, humanidade, podemos nos adaptar frente a essas realidades. E é aí que está, foi ótima essa pergunta, porque ela me permite colocar aqui na nossa conversa, de forma um pouco mais esclarecida, esse conceito de segurança hídrica. Segurança hídrica é exatamente isso. É a gente ter a clareza de que segurança hídrica não é só garantir a oferta d'água a qualquer custo. Esse modelo está fadado ao insucesso. A água acaba alguma hora. Segurança hídrica sim, nós temos de olhar para a oferta d'água, por óbvio, mas ela é uma equação, se nós pudéssemos colocar assim, ela é uma equação mais completa. Ela olha para a oferta d'água, sim, mas ela vai olhar para a demanda d'água, sim, ela vai olhar para o uso mais eficiente para quem distribui essa água, sim, ela vai priorizar diminuir as perdas de água nas nossas tubulações, sim, ela vai proteger as áreas de manancial, ela vai priorizar o reuso, ela vai priorizar o reaproveitamento de água de chuva. Então, segurança hídrica é esse pacote completo. É esse o debate que nós precisamos ter enquanto sociedade e não comprar mais essa historinha de que segurança hídrica é garantir a oferta d'água a qualquer custo, gerando conflito pelo uso da água, gerando impacto ambiental que nós vamos sentir daqui uma década. Em vista, assim, é que em todos os trabalhos, né, que a gente vê dentro do estudo, vocês apontam áreas prioritárias de conservação e restauração. Tendo alusão aqui ao mapa, por exemplo, do PCJ, né, que está na tela, o que significa, por exemplo, esses percentuais, né, que a gente vê aqui que o roxo é restauração, né, o verde é conservação, e o amarelo sem recomendações. Se você pudesse explicar um pouquinho quais tipos de conservação, né, a gente está falando e que tipo de restauração, né, para as pessoas entenderem o que isso significa. Perfeito. Bom, antes de mais nada, só para retomar, esse mapa que está na tela para o pessoal dar uma olhada, ele tem como lastro científico essa metodologia que eu falei para vocês, fragilidade ambiental. Ela foi trabalhada e é trabalhada na literatura. Inclusive, quem conduziu do ponto de vista científico esse trabalho, como você mesmo colocou na abertura, foi o Laboratório de Geoprocessamento da Escola Politécnica da USP. E essa tela aí, esse mapa, ele é resultado do cruzamento de 5 informações desse território. Eu vou tentar aqui fazer um resgate rápido de memória, mas os índices de precipitação, chuva, o tipo de solo, o tipo de rocha, se eu não me engano, então geologia, podologia, a curvatura, né, a inclinação desse território e cobertura do solo, por óbvio. Então são essas 5 informações. Fazendo o cruzamento dessas informações, nós conseguimos identificar quais são as áreas mais suscetíveis a processos de erosão. Então, esse é o enfoque metodológico da fragilidade ambiental. E aí o resultado final que nós temos em verde, são as áreas onde são prioritárias para a produção de água e, ao mesmo tempo, nós ainda temos cobertura vegetal nessa área. Portanto, juntando 1 mais 1, nós temos esse resultado. É uma área prioritária para a produção de água e nós ainda temos cobertura vegetal nessa área. Qual é a indicação de ação que esse estudo dá? É urgente, é prioritário manter a cobertura florestal, vegetal nessa área. Essa é a parte em verde.
A parte em roxo, ela tem a seguinte indicação: essas partes em roxo são prioritárias para a produção de água e, ao mesmo tempo, a nossa metodologia indicou que ela deve ser restaurada, inclusive considerando o uso do solo. O que eu quero dizer com isso? Se esse fosse um manancial de ordem um pouco mais urbana, nós não estamos propondo que seja restaurada áreas onde há, por óbvio, ocupação urbana consolidada, por exemplo. Então, a área em roxinho, ela dá essa indicação, e ali os sem recomendação são áreas que não foram priorizadas do ponto de vista do resultado desse trabalho. Então, na verdade, todos os mapas seguem esse mesmo princípio, né? Dentro do que você está falando. E nessas 7 regiões, né? Até para a gente ter como exemplo, a gente sabe que o sistema Cantareira é extremamente importante, né? Dentro da região metropolitana, né? Ou você quer citar uma outra área, mas qual que a gente poderia falar assim com mais ênfase, tendo em vista esses 5 anos aí depois, né, do estudo feito, dentro do que a gente está vivendo hoje, né, na contemporaneidade? Essa é uma pergunta muito interessante, porque me permite também explorar uma coisa que eu ainda não falei, e já vou chegar nela, mas qual que é, só para a gente ter uma dimensão. Esse foi um primeiro raio-x, esse trabalho feito em 2017 pelo IDS, pela USP, foi um primeiro raio-x que buscou olhar essa macrometrópole, né? Inclusive é uma área bem grande, que envolve três centenas de municípios. E o seu objetivo foi, de fato, fazer um primeiro diagnóstico ampliado. Sem dúvida nenhuma, iniciar uma ação de intervenção nessas áreas exige olhares mais localizados para fazer a conferência em território dessas informações e também para aprimorar algumas dessas informações em termos de prioridade. O que é importante a gente falar aqui, e que inclusive também as práticas e experiências mais recentes e a própria ciência nos indica, elaborar uma estratégia de intervenção nessas áreas exige um cuidado, que a gente costuma brincar aqui no IDS, para não ter o efeito queijo ralado na macarronada. O que a gente quer dizer com essa brincadeira? Quando você põe o queijo ralado e ele se distribui em toda a macarronada, você perde um pouco a eficiência. Então, priorizar essas áreas necessita esse cuidado em não dispersar muito as ações e, de fato, conseguir viabilizar uma mudança no território. E o que a gente pode, agora fazendo esse depara, né, de 2017, desse estudo, um pouco para a nossa realidade agora em 2021. Nós identificamos uma janela de oportunidade muito significativa para, ao menos, iniciar a implementação de um programa estruturante que cuide dessas áreas de manancial. Qual é essa janela de oportunidade? Incluir na tarifa de saneamento ao menos parte desses custos de investimento nessas áreas. Deixa eu fazer aqui um esclarecimento importante. Saneamento, a nível Brasil, saneamento é o segundo setor que mais usa água. Isso é um dado. Se a gente for olhar um pouco para a nossa realidade mais paulista, ele é o que mais usa água aqui, especialmente aqui na nossa região metropolitana, por exemplo. Então, ele tem uma responsabilidade importante. Mais do que isso, ele tem uma dependência importante. A água é a matéria-prima do seu negócio. E, portanto, a gente entende que, inclusive observando experiências nacionais e internacionais, ele pode ser um parceiro na construção de soluções. E, portanto, eu acabo colocando assim nas primeiras frases, como incluir na tarifa esses custos, mas isso é só o como a gente faz. O porquê e o que a gente faz, eu estou colocando aqui nessas palavras. O setor de saneamento tem um papel fundamental, ele pode ser um parceiro na construção dessas soluções, e a janela de oportunidade que nós estamos vendo a partir da regulação que define a tarifa que essas empresas podem cobrar, nós viabilizarmos recursos importantes para fazer esses investimentos, e não estamos só falando em montante de recursos, mas nós estamos falando de uma possibilidade, inclusive, de criar uma governança interessante para intervir nessas áreas.
uma governança que exige a contrapartida de você viabilizar esse recurso que está sendo pago pelos usuários você construir uma governança onde você tenha uma estratégia de priorizar essas áreas. Então, bom, tudo bem. Pensando aqui no nosso caso prático da Sabesp, por exemplo, é um território enorme. Como é que nós começamos? Por onde nós começamos? Isso precisa ser construído com a liderança da própria empresa, da agência reguladora, junto com a sociedade, com os municípios. Nós precisamos de um plano de transição, nós precisamos priorizar. Quanto dinheiro nós vamos viabilizar? Esse é um debate que precisa acontecer ainda, não está definido e não é nem o IDS que vai definir. Como é que vai ser a gestão desse recurso? Ele vai para um fundo? É a própria Sabesp que faz o investimento? Como é que é a prestação de contas desse recurso que os usuários estão injetando diretamente? Vai ter uma página, essa informação vai estar na conta que nós recebemos ao final do mês. Então, esse é um debate que ainda precisa ser feito. É uma área e que tem relação direta com a complexidade do nosso território e da maior metrópole do país. É um território amplo e nós precisamos estruturar uma intervenção de estratégia que considere a integralidade desse território, sim, mas que tenha um plano de transição para nós começarmos, testarmos, aprimorarmos e ir expandindo ao longo do tempo essas intervenções nas áreas de manancial. Guilherme, como a gente está no Vozes dos Biomas, né? Então esse mapa é bem interessante, né? De conectividade biológica nas subbacias dos mananciais de abastecimento. Você poderia explicar o que é essa conectividade? A gente sabe que com o desenvolvimento urbano descontrolado, essas conectividades acabam sendo separadas, né? Então, como é que pode-se ter um rearranjo para voltar, pelo menos, a ter uma restauração, né, dessa área? Perfeito, Sucena. Essa foi uma preocupação que as equipes do IDS e da USP tiveram quando desenvolveram o trabalho, porque a metodologia de fragilidade ambiental que a literatura nos apontava indicava como informações importantes essas 5 que eu destaquei para vocês: chuva, pedologia, geologia, inclinação do território e uso e cobertura do solo. E quando nós chegamos aos resultados preliminares, nós identificamos de que tinha, sim, um caminho ali, mas a bandeira da biodiversidade nos chamou a atenção. Olha, nós não podemos indicar uma ação de intervenção que priorize determinadas áreas sem considerar a biodiversidade como um fator relevante. E, portanto, nós adicionamos, né, vejam, essas 5 informações, elas vão sendo sobrepostas, e aí você vai encontrando as prioridades. E aí nós adicionamos esse 6º olhar, ou esse 6º layer, que é exatamente a biodiversidade, a partir desse mapa de conectividade biológica feito pela FAPESP. Então, a preocupação é exatamente essa. E o lastro conceitual é exatamente como eu abri aqui a nossa conversa. A nossa preocupação não é setorializada, não é que em determinados momentos nós estamos falando de recursos hídricos e depois nós passamos a falar de saneamento e num terceiro trabalho a nossa preocupação é biodiversidade. Não, as coisas estão relacionadas. Então, portanto, se eu pudesse resumir, falar em segurança hídrica também tem a ver com falar nessa preocupação com biodiversidade. E aí que as coisas vão, quando a gente começa a fazer esses trabalhos ou começa a dialogar sobre eles, a gente vê que, de fato, é um problema complexo, tem uma série de desafios a serem superados, mas, como eu disse, é importante também destacar as possibilidades, né, de virar, de construir um novo paradigma. Eu falei aqui já do exemplo de Extrema, como, por exemplo, um exemplo importante, interessante, que a gente deveria extrapolar, né? E aqui, em termos de possibilidade, a possibilidade é de construir um círculo virtuoso, a partir de uma intervenção em um programa que cuide dos mananciais. Esse círculo virtuoso envolve segurança hídrica, envolve conectividade biológica. Uma coisa que quem costuma estar muito
focado na operação de um setor acaba não percebendo, como, por exemplo, uma intervenção ampliada, estratégica nas áreas de manancial que nós estamos propondo, tem um desdobramento muito grande, por exemplo, na economia de restauração, que o mundo está falando agora que é uma possibilidade, inclusive, de recuperação econômica após os impactos da Covid-19. Outra possibilidade, que acaba nos fugindo um pouco quando a gente fica muito focado nos problemas mais cotidianos. Vejam, o Brasil tem um compromisso em termos da agenda de clima posto no âmbito do Acordo de Paris. O compromisso é restaurar 12 milhões de hectares. Por que nós não priorizamos esses 12 milhões de hectares, ou por que nós não começamos esses 12 milhões de hectares, por exemplo, nas áreas de manancial? Ou seja, a gente alia o útil ao agradável, né? A gente alia esse esforço necessário, urgente, inadiável, dentro da agenda de mudanças climáticas, e um compromisso formal que o nosso Estado colocou frente à comunidade internacional, e nós cumprimos essa meta e auxiliamos para uma estratégia de segurança hídrica, por exemplo. Então, são essas conexões e oportunidades que o IDS tenta apresentar dentro do seu trabalho de advocacy a partir desses estudos que nós desenvolvemos. Esse mapa 17, né, que são as ações recomendadas de intersecção de áreas com o mapa da biota, o que exatamente quer dizer isso? Né? Porque é quase na finalização, né, do estudo de vocês, vem esse mapa. Esse mapa aí, de fato, Sucena, ele é o ponto final desse trabalho, que inclusive está disponível para quem quiser se aprofundar nele, lá no site do IDS, idsbrasil.org, o título é exatamente esse, Mananciais Paulistas como Prioridade na Agenda Pública. Ele é o resultado final do cruzamento dessas 6 informações que eu acabei de falar para vocês. E, portanto, aqueles números mágicos que eu falei no começo aqui da nossa conversa, da necessidade de, dentro desse território todo, em amarelinho, aí onde vocês estão vendo, é a macrometrópole paulista. É um território bem grande. E dentro dessa área, dentro dos 7 sistemas de abastecimento que nós observamos, que são esses destacados aí, Paraíba do Sul, Ituparanga, Alto Cotia, Guarapiranga-Bines. Dentro dessas áreas, após o cruzamento dessas 6 informações, nós chegamos ao resultado de que precisamos conservar 645, da ordem de 645 mil hectares, que são essas áreas em verde, onde a gente tem cobertura florestal ainda, a gente tem árvore aí ainda, e essas áreas são fundamentais para a segurança hídrica. E em roxo, as áreas onde nós precisamos restaurar a cobertura florestal, ou seja, são áreas tão importantes para a produção de água que precisamos recuperar a cobertura vegetal dessas áreas em ações de restauração. E aí, para quem conhece esse mundo da restauração, e eu não vou me aventurar aqui em aprofundar muito, as possibilidades de intervenção em restauração são diversas, e esse é o cuidado que eu estava comentando há pouco. Esse foi um raio-x de um território muito grande, para começar de fato uma intervenção que mude a realidade do território, nós precisamos fazer os ajustes mais finos para cada uma das realidades, inclusive com algumas atualizações ali, né? Apesar de 2017 ser recente em termos de um estudo, quando a gente vai para o campo, algumas atualizações e ajustes e aprimoramentos são necessários, e a gama de possibilidades em termos de restauração é grande. Desde restauração passiva, onde a gente só faz um cercamento ali, a própria natureza se regenera, ou ações de restaurações mais complexas e que, portanto, exigem custos associados um pouco mais elevados. Guilherme, como a gestão participativa com a contribuição da sociedade pode ajudar na implementação de uma governança mais eficaz dos mananciais paulistas? Se a gente for pensar, né, nas nossas políticas mais setoriais, a nossa política de recursos hídricos, ela, desde 97, a gente tem essa orientação e esse espírito descentralizador para olhar para os nossos recursos hídricos. E isso se configura e se consuma especialmente nos espaços que nós chamamos de comitês de bacias hidrográficas, onde a sociedade e os usuários em geral têm um espaço assegurado.
Eu acho que essa é uma primeira possibilidade, seja para a sociedade civil organizada, seja para os indivíduos mais interessados, esse é um fórum importante a ser ocupado, e aprimorado constantemente. Então, acho que os comitês de bacia representam uma ótima oportunidade. Mas mais do que isso, nós, enquanto usuários dos serviços de saneamento básico, então, qual que é o exercício mental que eu proponho aqui? Sempre que você abra uma torneira de água na sua pia, sempre que você aperte ali uma descarga do seu vaso sanitário, tenha consciência de que você é um usuário de um serviço. Esse serviço está sendo prestado a você, inclusive você paga por ele. Talvez você nem veja, se você mora em prédios um pouco mais antigos, isso chega na sua conta de condomínio. Talvez você nem perceba, talvez você nem tenha consciência. Mas quando você tem esses atos no seu cotidiano, sempre lembre que você ali está na função de um usuário de um serviço. E que, portanto, você tem direitos. E que, portanto, você precisa saber o que você está pagando. Para onde vai esse recurso? Quem define? Quais são as prioridades? Essa é uma dimensão que está um pouco ainda mais afastada do da nossa consciência, mas que eu vejo como uma ação necessária para a gente mudar esse paradigma. Inclusive, tem até um conceito que vem lá da Espanha, que é uma nova cultura de um cuidado com a água, onde, inclusive, o próprio cidadão se veja enquanto responsável. Então, o que eu estou querendo dizer aqui com isso? Pensando agora em outro setor, saneamento básico. O grosso do investimento feito em saneamento básico é custeado por você, usuário, que paga a sua conta todo final de mês. Eu olhei os dados dos últimos 20 anos do Brasil, a nível Brasil, 80%, na ordem de 80% dos investimentos feitos em água e esgoto são financiados pela tarifa que você paga. E, portanto, enquanto usuário que paga a sua tarifa, você precisa exigir conhecer o que você está pagando. Tem alguns momentos onde as agências reguladoras que definem essa tarifa criam esses espaços, né, que são as consultas, audiências públicas, mas ainda é um ambiente completamente técnico, com baixo estímulo à participação. Então, esse é um debate que nós precisamos ter enquanto sociedade. Enquanto sociedade civil organizada, aqui representando o Instituto Democracia e Sustentabilidade, esse é um dos nossos desafios. Sobrepor, ultrapassar as partes técnicas, que é muito importante dentro desse debate sobre tarifa, por exemplo, mas aproximar esse debate da população. Esse é um esforço ainda necessário, que a gente ainda está distante do ideal, mas que a sociedade precisa ter um pouco mais a compreensão de que ela tem o direito de saber, tem o direito de participar e tem o direito de demandar esclarecimento, já que é ela que está financiando direto. Não é que a gente financia indiretamente, via impostos, isso é a raspa do tacho. Nós financiamos diretamente. Então, acho que esse é um convite muito importante para a sociedade civil, pelo menos ter um pouco mais de consciência do papel que ela exerce nesse desafio. E a gente está chegando nos momentos finais, né? E eu gostaria de reforçar, né, que estamos na década de restauração dos ecossistemas, né, da ONU. E vem ao encontro também do que vocês estão propondo. Gostaria que você pudesse fazer suas considerações e reforçar como é que pode se implementar, né, essas propostas que estão dentro do estudo que vocês fizeram. E agradecendo já de antemão, né, a participação de você aqui no Vozes dos Biomas. Bom, então, também começando por isso, eu que agradeço você, Sucena, o convite do Vozes dos Biomas. Por IDS é uma satisfação enorme estar falando aqui com você e com o público que acompanha. A década da restauração, e esse é um dos, na minha leitura, esse é um dos principais aspectos, né, dessas datas ou períodos de celebração. Quer dizer, a gente celebra, mas a partir da celebração nós buscamos sensibilizar. Então, a década da restauração, ela pode, e faz parte do nosso trabalho, ser utilizada enquanto celebração, mas para sensibilizar as pessoas e os governos e os atores e os tomadores de decisão, inclusive sob o ponto de vista de oportunidades, que é o que você está falando.
comunidade científica internacional, os exemplos internacionais, os países que estão saindo mais na frente estão vendo de que a gente precisa de uma estratégia de recuperação econômica. E aqueles mais antenados estão vendo de que essa estratégia não pode acontecer nesse momento pós-pandemia, onde nós desejamos chegar, sem a dimensão da sustentabilidade. E, portanto, a restauração está aí. É uma ação necessária para o planeta, necessária para a vida humana no planeta, mas que que gera benefícios econômicos e sociais muito importantes. É essa chave de leitura que a gente precisa começar a sensibilizar para quem está fora do nosso campo socioambiental. E eu acho que a década da restauração aponta essa necessidade, nos relembra dessa necessidade. Aqui, aterrissando um pouco mais para essa conversa que nós estamos fazendo sobre manancial, segurança hídrica, essa conexão é muito direta. E, por exemplo, se a gente vê os exemplos um pouco mais duradouros, eu quero só aqui, para finalizar a minha fala, trazer o exemplo de Nova York, que tem tudo a ver com segurança hídrica, proteção de manancial e o papel do setor de saneamento básico. Na década de 90, Nova York tinha de tomar a seguinte decisão. E quem estava liderando esse debate era o departamento que fazia o saneamento, né, que fazia a distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto. As águas estavam começando a chegar mais poluídas na cidade de Nova York, na década de 90. E a escolha que eles precisavam fazer era gastar entre 4 a 6 bilhões de dólares na construção de uma nova estação de tratamento de água, que fosse mais tecnológica, mais pujante, que conseguisse dar conta para tratar aquela água que estava chegando mais poluída, e, portanto, remediar o problema, ou intervir na área do manancial, ou dos mananciais, a um custo de um investimento de 500 milhões de dólares. Então, 500 milhões de dólares ou 6 bilhões de dólares. E não só por essa diferença entre valores. A escolha que eles fizeram foi proteger as áreas dos mananciais que estavam distantes cerca de 200 quilômetros da cidade de Nova York. Como é que isso se deu? Eles compraram áreas para proteger e fazer a restauração, e eles envolveram de forma muito significativa, muito central, os agricultores daquela área. Portanto, eles exerceram a função de guardiões daquelas áreas, inclusive fazendo ações de restauração, mas também fazendo o trabalho de casa dentro da sua produção agrícola. Percebe como é um círculo virtuoso? É essa chave de leitura que a gente precisa ter. Qual foi o resultado? Eles não tiveram de gastar os 6 bilhões, viabilizaram, inclusive, recursos financeiros para aqueles agricultores, para que eles se mantivessem naquela área, para que a pressão urbana não chegasse naquela área, melhoraram a qualidade de água e, portanto, tiveram mais segurança hídrica. É uma roda que faz girar uma série de outros benefícios, inclusive esse da restauração que está no centro dessa questão. Então, no meu entendimento, é muito mais uma mudança de paradigma do nosso entendimento sobre as possibilidades que um modelo mais sustentável possa ter na nossa realidade. Bom, Guilherme, gratidão, né? Espero contar com você numa próxima entrevista, quando vocês tiverem, né, atualizações de novos estudos, né, para a gente poder também falar um pouco dos biomas nessas perspectivas, né? Que às vezes as pessoas, como você mesmo falou, né, pensam em caixinhas separadas e tudo está interligado, né? Tudo faz parte dessa interatividade aí, né, do ecossistema mesmo, né? Muito obrigada, então, por sua participação. Um abraço. Obrigado, Sucena, um abraço.